Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal de José. Hoje para um encontro super especial, numa data muito importante, muito significativa para o nosso país, né? Muitos de nós acabamos não nos dando conta que hoje nós temos um direito de ficar em casa, de não fazer absolutamente nada, porque existe uma situação por trás e que a gente jamais deveria esquecer. Normalmente, num feriado como esse, dia 21 de abril, a maior parte do povo brasileiro tira para descansar. Quando temos um feriado prolongado, a gente, quando pode, né, viaja, a gente vai rever amigos, a gente faz outros tipos de programação. E mesmo os grandes veículos de comunicação não lembram que nós temos o feriado do dia de hoje em função de um brasileiro, um verdadeiro patriota que quis libertar um pedaço de terra, que era a nossa nação, naquilo que se converteu nos dias de hoje no Brasil, do jugo, né, da dominação de uma nação que nos colonizava, de um outro país que nos colonizava. Infelizmente, as lutas desse verdadeiro patriota ainda se fazem cada vez mais necessárias, porque os traidores da pátria, eles continuam cada vez mais presentes, né? E de um modo completamente diferente dos traidores de tempos atrás, porque nos dias de hoje nós temos figuras que fazem o mesmo tipo de papel, mas de modo absolutamente dissimulado. Eles conseguem fazer um papel muito mais eficiente de trair a nação, trair o nosso país, o nosso futuro, sem serem muito notados enquanto figuras que fazem exatamente o mesmo papel de Joaquim Silvério dos Reis. Bom, eu vou conversar com vocês sobre essa ponte, né, daquele tempo, dos traidores de outrora e os traidores de agora, e o que aconteceu com aquele traidor de outro tempo, né, e o que está acontecendo com os traidores desse momento, ou nesse momento que nós estamos vivenciando aqui no nosso país. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, nesse nosso período especial, para que você conheça o nosso espaço também e se inscreva aqui. Você aqui é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você puder, compartilhe, dê seu joinha. Não se esqueça de mandar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são muito importantes. E se puder também, participe dos nossos chats, que é um espaço que eu abro todos os dias, entre 5 horas e 5 e meia, para bater um papo com vocês antes de entrarmos no ar. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais parceiro aqui do nosso espaço, tá bom? Lembrando que o Portal do José está entre os primeiros também na disputa de uma premiação que é muito simbólica, mas é muito bacana, do IBEST, que avalia os melhores canais na internet em determinados assuntos. Então vou colocar o link depois aqui abaixo do nosso papo, né, do nosso quadrinho aqui, para você votar na gente aqui, votar no nosso portal e vamos seguir em frente. Lembrando que no cantinho onde está escrito comunidade, eu sempre coloco ali alguma informação de horários que eu vou entrar ou de horários que a gente fica impossibilitado de conversar, tá bom? Então vamos conversar aqui sobre esse paralelo todo. Gente, vocês não veem nenhum grande veículo de comunicação, a gente não vê os jornais impressos, a gente não vê absolutamente nada, nenhuma menção histórica no que acontecia com o Brasil, que deixou de acontecer, porque que Tiradentes foi considerado, naquela época, né, um traidor da coroa portuguesa, né? E o termo inconfidente, ele, inclusive, ele é tratado pelos historiadores hoje, deve estar batendo um vento grande aqui. Os historiadores, de uma maneira geral, eles não gostam de falar o inconfidente, né? Porque o inconfidente era uma chancela negativa que se dava contra alguém que, de um certo modo, atentava contra a coroa portuguesa, a coroa da dominação da época. Hoje os historiadores preferem chamar de conjuração mineira, né? Que é um movimento transformador, com muito mais legitimidade, enfim, com muito mais hombridade, se a gente pode dizer assim, né, do ponto de vista histórico. A gente sempre deve fazer um reparo também numa questão que já era presente naquele tempo de Tiradentes e que hoje ela está transmutada, que é a escravidão. É muito importante chamar o movimento, né, de um movimento transformador, um movimento de emancipação do nosso país, mas ele não tinha como uma espinha dorsal central também a abolição da escravidão no nosso país. E eu também não vejo muitos historiadores salientar isso, porque, de um certo modo, né, isso enfraqueceria um pouco a imagem de revolucionário, de libertador, de patriota de Tiradentes. Nos dias de hoje, nós temos toda uma sofisticação de uma traição moderna, uma traição
que faz com que o nosso esforço enquanto nação, o povo brasileiro, fique num atraso muito grande, numa dependência muito grande para privilegiar os mesmos herdeiros ancestrais, né, podemos dizer assim, desses grupos nacionais e estrangeiros que vêm passando de bastão em bastão de geração em geração, fazendo com que a nossa nação tenha esses atropelos todos. Hoje, só para citar um exemplo concreto, nós temos uma dessas figuras, né, que é o presidente do Banco Central do nosso país, fazendo palestra fora, enfatizando mais uma vez que o que ele está fazendo, que o grupo de pessoas que está com ele no Banco Central, são coisas certas. Ele está preocupado com matemática, mas matemática que favorece sempre os grupos econômicos que são seus verdadeiros patrões, que são os verdadeiros operadores, né, por trás da figura dele e de outras tantas que estão ao seu redor. Infelizmente, a gente tem também outros grupos econômicos atrelados a esse tipo de mentalidade, que são os grandes veículos de comunicação que funcionam como porta-vozes desses grandes grupos econômicos ocultos. E dentro do parlamento nós temos os serviçais também, vários deputados federais, vários senadores, que reproduzem esse discurso porque são financiados por essas estruturas todas. Então hoje nós temos um tipo de traição muito mais velada, né, muito mais oculta, mas muito mais eficaz, porque ela inclusive consegue capturar, né, a mente de muitas pessoas do nosso país, como nós sabemos quando a gente olha ao nosso redor. É por essa razão que eu tenho sempre alertado aqui no nosso portal que a figura do ex-presidente da República, ele fez parte dessa engrenagem de dominação. Ele foi o patriota, entre aspas, mais traidor que nós tivemos no nosso país dos últimos tempos, né? Desde a época de Joaquim Silvério dos Reis. A gente teve um traidor, né, que foi o Cabo Ancel, mas esse foi muito pontual comparado com a figura do ex-presidente da República. E agora ele está sofrendo com uma série de situações aí que fariam inveja ao Joaquim Silvério dos Reis. Porque esse morreu largado lá, né? Esse não teve maior projeção, tentou livrar sua própria pele e por isso traiu a conjuração mineira, mas o Bolsonaro ele traiu muito mais, ele traiu a nação, traiu princípios, traiu o próprio povo e traiu seus aliados, traição atrás de traição, para ver se consegue ou que se conseguiria escapar de todas as sanções que vão recair sobre a sua cabeça. Isso não vai acontecer. A fila está andando. Então nós temos esse episódio aí do senhor Roberto Campos Neto, que deve ser combatido mesmo, todos os dias. E tem que ser lançada sobre ele a pecha de traidor da pátria. Gente, se a gente não dá o nome às coisas como as coisas são, a gente fica adorando a pílula e não resolve absolutamente nada. Então, quando o presidente Lula ele faz críticas ao comportamento do senhor Roberto Campos Neto, eu acho que daqui a pouco ele vai ter que subir o tom dessas críticas e elastecer essas críticas para outras figuras também, que ele não está sozinho no meio dessa história. Não adianta trocar sua figura do senhor Roberto Campos Neto e colocar um outro igualzinho, porque nós vamos continuar com o mesmo problema. Não adianta trocar o Satanás por Lúcifer, porque é o inferno que vai continuar governando a área econômica nessa parte do nosso país. Então, é muito salutar que o presidente Lula levante essa questão dos juros. E é muito salutar que o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, esteja colocando esse tipo de preocupação, esteja também ajudando a desmantelar esse discurso pilantra de traição da pátria, de que é importante ter o controle técnico da questão do Banco Central, porque é como se nós tivéssemos um país de tijolos, né, de amebas, que as questões relacionadas com a política, com a economia, não influenciassem nosso bem-estar, nossa vida, né? São situações que a gente precisa martelar todos os dias. Em outro canto, né, desse processo de traição nacional, nós estamos vendo agora que o ministro Alexandre de Moraes já está iniciando, né, várias ações concretas contra aqueles que se somaram ao Joaquim Silvério dos Reis Bolsonaro, e tentaram destruir a nossa democracia para fazer do nosso país, para cristalizar nosso país apenas o papel de uma nação capacha, de uma nação subserviente
como Paulo Guedes fez na economia, enfim, eles queriam fazer de uma maneira geral por todos os lados. Então, a fila está andando, essas pessoas vão ser agora condenadas a penas pesadas, e isso simplesmente abre mais espaço para que a gente veja o Joaquim Silvério dos Reis moderno, Bolsonaro Silvério dos Reis, na cadeia também. E não adianta os filhos ficarem destemperados, as pessoas, os deputados fazerem firulas nas redes sociais, tentando agora com essa CPMI criar uma distorção da realidade, porque eles estão dando um grande tiro no pé. Se esse assunto do 8 de janeiro ele não estava ainda de grande conhecimento, grande penetração, né, na esfera de consciência crítica do povo brasileiro, agora, com esse troço sendo elastecido e tendo ali vários deputados e senadores que têm experiência no assunto CPMI e que são do campo progressista e são do campo da esquerda e estão com a verdade nas mãos, porque nós todos sabemos que quem insuflou esse movimento todo foi o Bolsonaro, foi o bolsonarismo. Então essa verdade vai aparecer, vai acelerar a condenação de quem já está na fila e vai trazer para essa fila de uma forma mais acelerada o ex-presidente da República, que já está agarrado com uma série de processos, uma série de situações. Nós não devemos ter nenhum tipo de receio com relação a essa CPMI. É chato que ela distrai a sociedade de uma série de assuntos, mas ela acaba sendo, no final da história, uma ferramenta mais importante ainda para a gente jogar mais sal sobre a sepultura desses Joaquins Silvérios dos Reis modernos que nós temos hoje por todos os lados do nosso país. Então hoje, dia 21 de abril, é um dia para a gente celebrar que nós somos uma nação que ainda infelizmente não está completamente independente, mas ela tem muitas pessoas como você, como eu, como tantas outras que querem essa independência, querem essa soberania. E é um dia também para a gente lembrar dos Joaquins Silvérios dos Reis, que o lugar dessas pessoas é a masmorra, né? É a penitenciária, é a prisão, é a cadeia. E para quem não associa muito nome à pessoa, né? Pode ser a Papuda ou Bangu 8. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e espero vocês aí no nosso próximo encontro, tá bom? Um grande abraço, tchau!